A Guerra de Troia. Que história, né? É uma daquelas sagas que todo mundo já ouviu falar. Deuses, heróis, um cerco que durou uma década inteira. Mas sabe, por trás de toda a lenda do Aquiles, do cavalo de Troia, tem uma pergunta que fascina historiadores e arqueólogos há séculos. A cidade de Troia, ela existiu de verdade? É isso que a gente vai investigar hoje, separando o que é mito do que é realidade. Essa frase aqui, da Eneida de Virgílio, é simplesmente perfeita para começar. Ela é um grande alerta sobre enganos, sobre verdades que estão escondidas, e é exatamente isso o nosso trabalho aqui. Ir atrás da verdade que está soterrada, não só debaixo de lendas, mas literalmente debaixo de camadas e mais camadas de terra. Então, antes da gente pegar a pá e começar a cavar, a gente precisa entender a história que deu início a tudo isso. Essa guerra não foi tirada de registros oficiais, de anais históricos. Não, ela foi imortalizada nos versos dos grandes poetas. Olha, a confusão toda começa, como muitas lendas gregas, por causa da vaidade dos deuses. Uma maçã de ouro, inscrita com "para a mais bela", cria uma baita rivalidade divina. E quem é escolhido para resolver essa treta? O príncipe troiano, Paris. A deusa Afrodite promete a ele o amor da mulher mais linda do mundo, Helena, e ele, claro, escolhe ela. Só tinha um probleminha: Helena já era casada com o rei de Esparta. O rapto dela foi a faísca que, como diz o poeta, lançou 1000 navios ao mar e começou uma guerra de 10 anos. E por muito, muito tempo, o mundo todo via Troia exatamente assim. Uma ficção fantástica, um cenário pra lá de épico para as aventuras do Aquiles e do Heitor. Mas, e se o coração pulsante dessa lenda, a cidade em si, fosse de verdade e estivesse só esperando para ser encontrada? Essa pergunta virou uma verdadeira obsessão no século XIX. Com todo aquele fascínio romântico pelo passado, uma nova geração de exploradores, com a Ilíada de Homero debaixo do braço, decidiu que Troia não era só um mito, era um prêmio real a ser descoberto. A caça à cidade perdida tinha começado de vez. E essa busca por Troia se resume a duas figuras principais. De um lado, a gente tem o Frank Calvert. Ele era um diplomata, um arqueólogo amador, que tinha certeza que tinha achado o lugar certo. O problema? Faltava dinheiro para uma escavação de verdade. E do outro lado, a gente tem Heinrich Schliemann, um milionário obcecado pela lenda desde criança, com grana quase infinita e pouquíssima paciência para método científico. A vida do Schliemann parece até roteiro de filme. Ele ficou fissurado na história quando era criança, construiu uma fortuna gigantesca e, em 1868, o destino coloca ele cara a cara com o Frank Calvert. Foi o Calvert que apontou para ele o Monte de Rizalik, lá na Turquia, e disse: "É aí". 2 anos depois, em 1870, Schliemann começou a cavar, determinado a provar para o mundo que a cidade de Homero era real. E é aqui que a história toma um rumo bem dramático, porque a busca do Schliemann foi, ao mesmo tempo, uma descoberta incrível e uma destruição em massa. Ele ia encontrar um tesouro que ninguém imaginava, mas o custo disso ia ser altíssimo. Schliemann não era exatamente um arqueólogo paciente. Ele estava convencido que a Troia de Homero tinha que estar lá no fundo, na camada mais antiga de todas. E para chegar lá, ele usou métodos, digamos, brutos. Ele cavou uma trincheira gigantesca bem no meio do monte, usando ferramentas rústicas e até dinamite. Ele foi destruindo sem dó todas as camadas de cima, que ele achava que eram recentes demais. Basicamente, ele explodiu parte da história para tentar encontrar a própria história. E então, em 1873, ele achou um tesouro espetacular, com quase 8.000 peças de ouro, joias, uma coisa de outro mundo. Ele batizou na hora de Tesouro de Príamo, o lendário rei de Troia, e até tirou uma foto da esposa dele usando uma das coroas. Para o mundo, era a prova final. A lenda era real. Só que a comunidade acadêmica ficou absolutamente horrorizada. E essa citação resume o sentimento perfeitamente. Na pressa de achar a Troia do mito, Schliemann destruiu evidências que nunca mais poderiam ser recuperadas. A ironia da situação era, bem, dolorosa. E aqui está o grande erro do Schliemann. Análises feitas depois, com mais calma, mostraram que o tesouro que ele encontrou pertencia à camada chamada Troia II, uma civilização da Idade do Bronze. Isso significa que era de cerca de 1000 anos antes da época em que a Guerra de Troia teria acontecido. Ou seja, ele encontrou uma Troia, sim, mas não a Troia de Homero. O legado do Schliemann é bem complicado, né? Ele provou que Troia era um lugar real, mas o estrago que ele fez foi imenso.
Depois da morte dele, uma nova abordagem era necessária. Arqueólogos de verdade, com método científico e toda a paciência que faltou no Schliemann, voltaram a Sarlik para tentar montar o quebra-cabeça que ele tinha deixado para trás. Arqueólogos como Wilhelm Dorfeld e Carl Bliegen começaram a olhar com atenção justamente para as camadas que Schliemann tinha destruído ou ignorado. O Dorfeld identificou Troia V6 como uma forte candidata, era uma cidade grandiosa, com muralhas imponentes, mas foi o Bliegen que encontrou algo ainda mais convincente em Troia V7. Uma cidade que parecia ter tido um fim bem violento. E isso nos leva ao clímax da nossa investigação. As evidências encontradas em Troia 7A começam a borrar aquela linha que separa a poesia épica de um evento histórico de verdade. Olhem só o que foi encontrado em Troia Sétima. Pontas de flecha, do estilo grego, cravadas nas muralhas. Sinais de um incêndio catastrófico por toda a parte. Esqueletos deixados nas ruas sem nenhum tipo de cerimônia. E mais, casas que foram subdivididas às pressas, o que sugere que a população inchou de repente, provavelmente se preparando para um longo cerco. A imagem que surge disso tudo é de uma guerra real, que aconteceu exatamente na época que a lenda diz. Então, qual é a conclusão? Bem, a arqueologia sugere fortemente que a Ilíada não foi pura invenção. Uma guerra de verdade, um cerco violento, muito provavelmente aconteceu e se tornou a semente da lenda. Agora, os elementos mais fantásticos, como o cavalo de Troia, os deuses descendo para lutar, os duelos heróicos, esses muito provavelmente pertencem ao reino do mito. O que a gente entende por Troia hoje é uma mistura muito poderosa. Ela é feita em grande parte pelo mito de Homero, que atravessou milênios, mas ela também é fundamentada pelas evidências concretas da arqueologia e, claro, amplificada pelo seu impacto cultural gigantesco, que ecoa até hoje em tudo, desde a literatura até as expressões que a gente usa no dia a dia. No fim das contas, a busca por Troia deixa a gente com essa grande pergunta. Onde é que termina a história e onde começa a lenda? A linha que separa o fato da ficção muitas vezes é bem mais fina do que a gente imagina. E a saga de Troia nos ensina isso, que às vezes as verdades mais duradouras não estão nos artefatos, mas sim nas histórias que a gente insiste em continuar contando. Obrigado por acompanharem.